às 7h55 da manhã de 7 de dezembro de 1941. Um domingo que parecia tranquilo. O paraíso havaiana de Pearl Harbor foi transformado num inferno. Em menos de 2 horas, a frota americana no Pacífico foi devastada. Milhares de vidas foram perdidas e os Estados Unidos, até então relutantes, foram lançados de forma brutal na Segunda Guerra Mundial. Este é o dia que, como disse o presidente Roosevelt, viverá para sempre na infâmia. Um dia que mudou o mundo. Para entender o ataque, precisamos voltar um pouco no tempo. No final dos anos 30, a tensão entre os Estados Unidos e o Império do Japão estava no auge. O Japão expandia agressivamente seu império pela Ásia, invadindo a China e outras regiões, em busca de recursos naturais para alimentar sua máquina de guerra. Em resposta, os Estados Unidos e outras nações impuseram sanções econômicas severas. A mais crítica foi o embargo de petróleo, em agosto de 1941. Para o Japão, que importava 80% do seu petróleo dos Estados Unidos da América, isso foi um golpe fatal. Sem petróleo, sua marinha e seu exército parariam em meses. Encurralado, o alto comando japonês viu apenas uma saída: um golpe ousado para neutralizar a frota americana no Pacífico, garantindo tempo para conquistar as ricas colônias do Sudeste Asiático e seus campos de petróleo. O alvo escolhido foi Pearl Harbor. O plano foi idealizado pelo almirante Isoroku Yamamoto, um estrategista brilhante que, ironicamente, havia estudado nos Estados Unidos e conhecia bem seu poder industrial. Ele sabia que uma guerra prolongada seria um desastre para o Japão. A única chance era um ataque surpresa devastador e rápido. Sob o mais absoluto sigilo, uma força-tarefa de 6 porta-aviões, incluindo gigantes como o Akagi e o Kaga, partiu do Japão em 26 de novembro. Eles navegaram por uma rota pouco usada no norte do Pacífico, mantendo silêncio total no rádio para evitar detecção. A bordo, pilotos de elite treinavam incessantemente para a missão. Um dos maiores desafios era a pouca profundidade da Baía de Pearl Harbor, que tornaria os torpedos aéreos convencionais inúteis. Engenheiros japoneses trabalharam dia e noite e criaram uma solução genial. Pequenas aletas de madeira foram anexadas aos torpedos, permitindo que eles estabilizassem em águas rasas. A armadilha estava pronta. Na madrugada de 7 de dezembro, a 370 quilômetros de Oahu, a ordem foi dada. Tora! Tora! Tora, ou Siko, que significava ataque e surpresa alcançado, ecoou nos rádios japoneses. A primeira onda, com 183 aeronaves, incluindo os ágeis caça-zero, bombardeiros de mergulho Val e os mortais torpedeiros Kate, voou em direção ao seu alvo. Em terra, 2 operadores de um novo radar americano detectaram a enorme formação de aviões se aproximando. Eles reportaram a um oficial de plantão, mas ele descartou o aviso, pensando se tratar de uma esquadrilha de bombardeiros B-17 americanos que era esperada. Foi um erro catastrófico. Na base, a maioria dos soldados e marinheiros ainda dormia ou tomava o café da manhã. Os aviões estavam estacionados lado a lado, nas pistas, para evitar sabotagem, tornando-se alvos fáceis. A tranquilidade da manhã de domingo estava prestes a ser quebrada pelo som ensurdecedor de motores e explosões. O inferno começou às 7h55. Os torpedeiros Kate desceram rasantes sobre a Alameda dos Encoraçados, onde os navios de guerra americanos estavam ancorados em pares. Em minutos, torpedos atingiram o USS Oklahoma, que virou completamente, aprisionando centenas de marinheiros em seu casco. Outros navios, como o West Virginia e o California, foram severamente danificados e começaram a afundar. O caos era total. Mas o momento mais terrível ainda estava por vir. Esse às 8h10, um bombardeiro japonês voando alto, lançou uma bomba perfurante de 800 quilos. A bomba atravessou os conveses do USS Arizona e atingiu o paiol de munições dianteiro. A explosão que se seguiu foi apocalíptica. O navio se partiu em 2, erguendo-se da água antes de afundar em menos de 9 minutos. A bordo, 1.177 homens morreram instantaneamente,
incinerados pela bola de fogo. O Arizona se tornou um túmulo de aço e fogo, um símbolo eterno da tragédia. Enquanto a primeira onda se retirava, deixando um rastro de fumaça e destruição, a segunda onda de 167 aviões chegou para finalizar o serviço. O foco agora eram os aeródromos e as instalações da base. Caça-zero metralhavam as pistas, incendiando os aviões americanos antes mesmo que pudessem decolar. Bombardeiros destruíam hangares e depósitos de combustível. No porto, equipes de resgate tentavam desesperadamente salvar os marinheiros presos nos destroços em chamas, enquanto o fogo se espalhava pela água coberta de óleo. O barulho era uma mistura aterrorizante de sirenes, explosões, tiros de metralhadoras e gritos. Era uma cena de desespero total. No mar e no ar, um ataque coordenado que não deu chance de defesa organizada. Apesar do caos e da surpresa, a coragem americana brilhou em meio à tragédia. Marinheiros em navios que ainda flutuavam correram para suas estações de artilharia antiaérea, disparando contra os aviões inimigos com tudo o que tinham. Em um dos aeródromos, alguns poucos pilotos americanos, como Kenneth Taylor e George Welch, conseguiram chegar aos seus caças P-40, decolaram sob fogo pesado e abateram vários aviões japoneses, tornando-se os primeiros heróis da guerra. Civis em Honolulu correram para os hospitais para doar sangue e ajudar os feridos. Em meio à destruição, a resiliência humana se manifestou, mostrando a força de um povo que, embora abalado, se recusava a ser derrotado. A defesa, embora tardia e desorganizada, conseguiu derrubar 29 aviões japoneses. Em menos de 90 minutos, o ataque terminou. O saldo foi devastador. Mais de 2.400 americanos mortos, 18 navios afundados ou danificados e quase 300 aviões destruídos. No dia seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt discursou ao Congresso, declarando o 7 de dezembro como uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, e dias depois a Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos da América, selando o destino do conflito. O ataque a Pearl Harbor acabou com a política de isolacionismo americana e despertou o que Yamamoto chamou de gigante adormecido. A nação se uniu com um propósito único. A vitória, Pearl Harbor, tornou-se um grito de guerra, um símbolo de traição, mas também de resiliência e determinação, que motivaria os Estados Unidos a lutar até a vitória final, na Segunda Guerra Mundial. 7 de dezembro de 1941. Uma manhã tranquila no Havaí que, em poucos minutos, se transformaria no epicentro de uma das maiores tragédias da história americana. No coração desse caos, um navio se tornou o símbolo eterno do ataque a Pearl Harbor, o USS Arizona. Hoje, seus destroços repousam no fundo do mar. Mas a história que eles contam ainda ecoa. O Arizona não afundou apenas metal, afundou uma nação inteira. Este colosso de aço, que em segundos virou um túmulo de fogo para mais de 1.000 homens, é mais do que um navio de guerra. É um santuário. Vamos mergulhar na história do USS Arizona e entender como um único navio pôde carregar o peso de um país ferido. Antes da tragédia, o USS Arizona era o orgulho da Marinha dos Estados Unidos. Lançado ao mar em 1915, ele era uma maravilha da engenharia naval da época, um couraçado imponente, com mais de 180 metros de comprimento e armado até os dentes com canhões poderosos. Durante anos, ele navegou pelos mares, participando de treinamentos e mostrando a força americana. A vida a bordo era uma mistura de disciplina rigorosa e camaradagem. Milhares de jovens marinheiros, muitos deles recém-saídos da adolescência, chamavam aquele navio de lar. Eles treinavam, trabalhavam, riam e sonhavam com o futuro, sem imaginar que para a maioria, aquele gigante de aço seria seu último descanso. O Arizona era mais que uma máquina de guerra. Era uma comunidade flutuante, cheia de vida e esperança, que navegava calmamente em direção a um destino terrível e inesperado. Nos dias que antecederam o ataque, o clima em Pearl Harbor era de paz. O fim de semana começou como qualquer outro. Os marinheiros do Arizona
aproveitavam o tempo livre. Alguns participaram de uma competição de bandas na noite anterior, enchendo o ar com música e alegria. Outros escreviam cartas para suas famílias, contando sobre a vida no paraíso Havaiana, prometendo voltar para casa no Natal. A tranquilidade era total. Ninguém poderia prever que aquelas seriam as últimas cartas, as últimas músicas, os últimos momentos de paz. O sol se punha no sábado, pintando o céu com cores vibrantes sobre uma frota ancorada e adormecida. A bordo do Arizona, a rotina seguia seu curso normal. As luzes se apagaram e os homens foram dormir, sonhando com o amanhã, o Maman, que para 1177 deles simplesmente nunca chegaria. A calma que antecedeu a tempestade era enganosa, quase cruel. Pouco antes das 8 da manhã de domingo, o inferno desceu dos céus. Aviões japoneses surgiram no horizonte, e em minutos, o porto se tornou um cenário de guerra. O USS Arizona foi um dos primeiros alvos. Então, aconteceu. Uma bomba de 800 quilos, projetada para perfurar blindagens, foi lançada de um bombardeiro japonês. Ela rasgou o convés do navio como se fosse papel, perto de uma das torres de artilharia principais. A bomba não explodiu imediatamente. Ela penetrou fundo nas entranhas do Arizona, até atingir o paiol de munições, um depósito que guardava uma quantidade colossal de pólvora e projéteis. A detonação que se seguiu foi cataclísmica. Uma bola de fogo gigantesca irrompeu do interior do navio, criando uma explosão tão violenta que levantou o couraçado de 31.000 toneladas, parcialmente para fora da água. O navio se partiu ao meio e afundou em menos de 9 minutos, levando consigo a vida da maioria de sua tripulação. A explosão foi tão súbita e devastadora que a maioria dos homens a bordo não teve a menor chance. 1.177 marinheiros e oficiais morreram quase instantaneamente. Eles foram consumidos pelas chamas, pela onda de choque, ou simplesmente aprisionados dentro do casco de aço, que afundava rapidamente. Foi a maior perda de vidas em um único navio na história da Marinha Americana. Mas, em meio ao horror, houve sobreviventes. Alguns foram milagrosamente jogados para longe da explosão, caindo na água coberta de óleo em chamas. Outros, que estavam em partes do navio menos afetadas, conseguiram escapar do inferno. As histórias desses homens são dramáticas. Um deles, Laren Brunner, gravemente queimado, foi salvo por um companheiro que jogou uma corda para ele de um navio vizinho. Ele foi um dos últimos a sair do Arizona com vida. Esses poucos sobreviventes carregaram para sempre as cicatrizes físicas e emocionais daquele dia terrível, tornando-se as testemunhas vivas do sacrifício de seus irmãos de armas. Hoje, o USS Arizona permanece exatamente onde afundou, a poucos metros sob as águas claras de Pearl Harbor. Seus destroços são um túmulo de guerra sagrado. Uma das visões mais comoventes para quem visita o local é o óleo que ainda vaza do casco, mais de 80 anos depois. Pequenas gotas sobem à superfície e se espalham, criando um brilho iridescente na água. Essas manchas são conhecidas como as lágrimas do Arizona, um lembrete constante e silencioso da tragédia e das vidas perdidas. Elas simbolizam a dor de um navio que ainda chora por sua tripulação. Sobre os destroços submersos, foi construído um memorial flutuante, uma estrutura branca e solene, que se estende sobre o casco do navio sem tocá-lo. Visitantes de todo o mundo caminham em silêncio por essa plataforma, olhando para baixo e vendo a sombra do gigante adormecido, prestando homenagem aos heróis que ali repousam. O memorial não é apenas um monumento, é uma ponte entre o passado e o presente, um lugar de reflexão e respeito profundo. O legado do USS Arizona transcende a história militar. Após o ataque, a Marinha decidiu que o navio estava danificado demais para ser recuperado. Por respeito aos mortos, ele nunca foi removido do fundo do porto. Ele se tornou o local de descanso final para a maioria de sua tripulação. A tradição continua até hoje. Marinheiros que sobreviveram ao ataque ao Arizona têm o direito de ter suas cinzas enterradas nos destroços, para que possam se reunir com seus companheiros de navio. Mergulhadores da Marinha levam as urnas até o interior do casco e as depositam em um lugar de honra. Para os Estados Unidos, o Arizona não é apenas um navio afundado, é um símbolo sagrado de sacrifício, coragem e memória. Ele representa
o momento em que a nação foi brutalmente atacada, mas também o ponto de virada que uniu o país e o levou à vitória na Segunda Guerra Mundial. O Arizona nos lembra que, mesmo nas profundezas da tragédia, a memória dos heróis pode inspirar gerações. 7 de dezembro de 1941, no convés de 6 porte-aviões japoneses, a centenas de quilômetros do Havaí. O silêncio da madrugada é quebrado pelo ronco de motores. Centenas de aviões aquecem enquanto jovens pilotos, com o coração acelerado, se preparam para uma missão que mudaria o mundo. Esta é a história deles. Quem eram os homens que lideraram a primeira onda de ataque a Pearl Harbor? Como foram treinados para uma operação tão audaciosa e qual era o sentimento deles minutos antes de fazerem história? Vamos mergulhar no cockpit com os pilotos que iniciaram a Guerra do Pacífico. O plano era ousado, preciso e arriscado. Liderado pelo comandante Mitsuo Fuchida, o ataque seria executado em 2 ondas. A primeira, com 183 aviões, tinha um objetivo claro: neutralizar a frota americana do Pacífico. Para evitar a detecção, eles seguiriam uma rota pelo norte, uma área menos patrulhada. Voando baixo, quase raspando as ondas, eles se aproximariam da ilha de Oahu, explorando os pontos cegos dos radares americanos, que eram uma tecnologia nova e ainda não totalmente confiável. A formação de voo era meticulosamente planejada. Bombardeiros de mergulho atacariam as bases aéreas primeiro, para eliminar a resistência dos caças americanos. Logo em seguida, os torpedeiros viriam em voos rasantes, mirando o corredor dos navios de guerra, o famoso Battleship Row. Por último, bombardeiros de alta altitude criariam o caos generalizado. Era uma sinfonia de destruição, calculada nos mínimos detalhes. Mas quem eram os músicos desta orquestra mortal? A maioria era surpreendentemente jovem, com idades entre 18 e 26 anos. Eram filhos de agricultores, pescadores e operários, recrutados de todas as partes do Japão. O que os unia era um treinamento brutal e uma disciplina de ferro, forjada no código Bushido, o caminho do guerreiro. O treinamento de um piloto da Marinha Imperial Japonesa era um dos mais rigorosos do mundo. A taxa de aprovação era baixíssima. Eles eram submetidos a uma rotina exaustiva de voos, simulações e punições físicas severas por qualquer erro. Não havia espaço para individualismo. A missão vinha sempre em primeiro lugar. A lealdade ao imperador era absoluta. Eles não eram apenas soldados, eram vistos como a personificação do espírito japonês, dispostos a sacrificar tudo pela nação. Essa mentalidade era a principal arma deles, tão poderosa quanto qualquer avião ou bomba. E que aviões eles pilotavam? A espinha dorsal da força de ataque era composta por 3 tipos de aeronaves, cada uma obra-prima da engenharia japonesa da época. O mais famoso era o caça Mitsubishi, A6M, U-0, leve, ágil e com um alcance incrível. Ele era o rei dos céus no início da guerra, responsável por proteger os bombardeiros e varrer qualquer resistência aérea. Depois tínhamos o Nakajima B-5N, apelidado de Kate pelos aliados. Era um avião versátil, que podia carregar um torpedo mortal, ideal para atacar navios, ou uma única bomba perfurante de 800 quilos, projetada para atravessar o convés blindado dos coraçados. Por fim, o bombardeiro de mergulho Aichi D-3A, o VAL. Este avião era incrivelmente preciso. Ele mergulhava quase na vertical sobre seu alvo, soltando sua bomba no último segundo com uma precisão cirúrgica. Juntos, esses 3 aviões formavam um trio letal, cada um com uma função específica para garantir a máxima destruição. Pouco antes das 8 da manhã, a primeira onda chegou sobre Pearl Harbor. O céu azul da manhã foi subitamente preenchido por aviões com o círculo vermelho do sol nascente. O comandante Fuchida, ao confirmar que a surpresa era total, transmitiu o famoso código Tora, 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 que significava tigre, 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 o sinal de que o ataque surpresa havia sido um sucesso. O inferno começou. Os bombardeiros de mergulho VAL caíram sobre as bases aéreas de Hiller e Hickam, destruindo aviões americanos ainda no chão. Em seguida, os torpedeiros Kate vieram voando baixo,
a poucos metros da água do porto. Seus torpedos, especialmente modificados para as águas rasas de Pearl Harbor, atingiram os coraçados um após o outro. Explosões gigantescas rasgaram o ar. O USS Arizona foi atingido por uma bomba que detonou seu paiol de munições, matando mais de 1.100 tripulantes instantaneamente. Em menos de uma hora, a primeira onda havia aleijado a frota americana. O resultado foi devastador e superou até mesmo as expectativas mais otimistas dos japoneses. Mas o que se passava na cabeça e no coração desses pilotos? Diários e cartas escritas antes da missão revelam um misto de emoções. Havia um imenso orgulho em servir ao país e ao imperador. Muitos se sentiam como samurais modernos, prontos para a batalha de suas vidas. O medo existia, mas era suprimido pela disciplina e pelo senso de dever. Durante o ataque, a adrenalina era total. Relatos falam de uma concentração absoluta, quase como se estivessem em transe, focados apenas em executar a missão com perfeição. Após o retorno aos porta-aviões, a emoção explodiu. Houve celebração, gritos de bonsai e um sentimento de euforia pela vitória esmagadora. No entanto, para alguns, a imagem da destruição e da morte deixou marcas profundas. Anos mais tarde, alguns pilotos expressaram remorso, enquanto outros mantiveram o orgulho de terem cumprido seu dever. Essa dualidade mostra a complexidade humana por trás do uniforme e da propaganda de guerra. Eles eram, ao mesmo tempo, heróis para seu povo e destruidores para seus inimigos. Apesar do sucesso esmagador, a missão não foi perfeita. O principal objetivo do almirante Yamamoto era destruir os porte-aviões americanos, as peças mais estratégicas da frota. Por pura sorte, ou destino, os porta-aviões Lexington, Enterprise e Saratoga não estavam no porto naquele dia. Estavam em alto mar, em outras missões. Essa falha de inteligência se provaria fatal para o Japão. Além disso, a segunda onda de ataque não conseguiu destruir as instalações de reparo de navios e os vitais tanques de armazenamento de combustível da base. Isso permitiu que os americanos se recuperassem muito mais rápido do que o esperado. Os pilotos da primeira onda voltaram para seus navios como heróis, acreditando terem garantido uma vitória decisiva. Mal sabiam eles que, ao invés de encerrar um conflito, haviam apenas despertado um gigante adormecido, como disse o próprio almirante Yamamoto. A guerra no Pacífico estava apenas começando, e seria longa, sangrenta, ou no final, desastrosa para o Japão. A euforia da vitória em Pearl Harbor seria, em breve, substituída pela dura realidade de uma guerra total. Os pilotos da primeira onda foram peças centrais em um dos eventos mais impactantes do século XX. Sua habilidade, coragem e dedicação cega à sua causa são inegáveis, mas sua história também nos lembra do terrível custo humano da guerra, de todos os lados. O ataque a Pearl Harbor foi mais do que um ato de guerra. Foi um soco no estômago de uma nação que se considerava intocável. Em poucas horas, a poeira e a fumaça no Havaí se transformaram em uma onda de choque que varreu os Estados Unidos de costa a costa. Navios em chamas, vidas perdidas e um sentimento de traição tomaram conta do país. A era do isolacionismo americano, a ideia de que a guerra na Europa e na Ásia era um problema dos outros, acabou em um instante. As bandeiras foram hasteadas a maiomastro, não apenas em luto, mas como um símbolo de que algo havia se quebrado para sempre. O gigante adormecido não estava mais apenas sonolento. Ele havia sido brutalmente despertado e estava furioso. O mundo estava prestes a descobrir o que acontecia quando se provocava os Estados Unidos. A vingança estava a caminho, e ela mudaria o curso da história. Menos de 24 horas após o ataque, o presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigiu ao Congresso e à nação. Sua voz, transmitida por rádio para milhões de lares americanos, era firme, grave e cheia de uma determinação gelada. Ele não perdeu tempo com rodeios. Começou com uma frase que ecoaria por gerações. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia, os Estados Unidos da América foram súbita e deliberadamente atacados por forças navais e aéreas do Império do Japão. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida
para galvanizar um país em choque. Roosevelt não estava apenas informando, ele estava convocando a nação para a guerra. Ele detalhou a traição japonesa, ressaltando que o ataque ocorreu enquanto as negociações de paz ainda estavam em andamento. Ele chamou o ato de ataque não provocado e covarde. O discurso não era um lamento, era um chamado às armas. Ele pediu ao Congresso que declarasse o estado de guerra uma formalidade, pois a decisão já havia sido tomada no coração de cada americano que o ouvia. Roosevelt concluiu com uma promessa sombria: não importa quanto tempo leve para superarmos esta invasão premeditada, o povo americano, em sua força justa, triunfará até a vitória absoluta. A mensagem era clara: a América não iria apenas se defender, ela iria lutar e iria vencer. O discurso durou pouco mais de 6 minutos, mas seu impacto foi imediato e duradouro. O Congresso aprovou a declaração de guerra contra o Japão quase por unanimidade. A nação estava unida como nunca antes. A dúvida e o debate deram lugar a uma fúria coletiva e a um propósito único. A raiva que o discurso de Roosevelt canalizou já estava explodindo nas ruas. A imagem de um país unido não era apenas propaganda, era real. De Nova York a Los Angeles, longas filas se formaram em frente aos postos de recrutamento militar. Jovens que na semana anterior se preocupavam com namoradas e empregos, agora só queriam uma coisa: um uniforme e uma arma para lutar pelo seu país. A frase "lembre-se de Pearl Harbor" se tornou um grito de guerra, pichada em paredes, impressa em cartazes e gritada em comícios. Esse fervor patriótico, no entanto, teve um lado sombrio e terrível. A raiva contra o Império Japonês se transformou em suspeita e ódio contra nipo-americanos, cidadãos leais que não tinham nada a ver com o ataque. Empresas de propriedade de japoneses foram boicotadas e vandalizadas. Famílias que viviam nos Estados Unidos há gerações foram vistas como inimigas. Essa paranoia culminou em uma das decisões mais vergonhosas da história americana: a ordem executiva que autorizou o encarceramento de mais de 120 mil nipo-americanos em campos de internamento. A fúria que uniu a nação contra um inimigo externo também a fez se voltar contra seus próprios cidadãos. Uma mancha que a vitória na guerra não conseguiria apagar. Para lutar uma guerra global, os Estados Unidos precisavam de mais do que soldados furiosos. Precisavam de uma máquina de guerra. E a América respondeu transformando sua proeza industrial em uma força militar sem precedentes. Quase da noite para o dia, a nação se converteu. Fábricas que produziam carros de passeio da Ford, Chrysler e General Motors foram reequipadas para montar tanques Sherman, jipes e bombardeiros B-24. Estaleiros que construíam navios mercantes passaram a lançar porte-aves e destroyers. Em tempo recorde, a famosa frase de Roosevelt de que a América deveria se tornar o arsenal da democracia se tornou uma realidade avassaladora. Mulheres, simbolizadas pela icônica Rosie, arrebitadora, entraram na força de trabalho em números massivos, ocupando os lugares dos homens que foram para o front e provando que eram essenciais para o esforço de guerra. A produção era espantosa. Em 1944, os Estados Unidos produziam mais material de guerra do que todas as potências do eixo combinadas. O país fabricou quase 300 mil aviões, 100 mil tanques e milhões de rifles e munições. Essa torrente de aço e poder de fogo não apenas equipou as forças americanas, mas também abasteceu os aliados, da Grã-Bretanha à União Soviética. O poder industrial americano, antes focado no consumo, tornou-se a arma secreta que o Japão e a Alemanha haviam subestimado fatalmente. Com a máquina de guerra, a todo vapor, a caça ao Japão começou. A vingança por Pearl Harbor era a prioridade número 1. A Marinha Imperial Japonesa parecia invencível no início de 1942, conquistando vastos territórios no Pacífico. A moral americana precisava de um impulso, de uma resposta audaciosa que mostrasse ao Japão que ele não estava seguro. E essa resposta veio em abril de 1942, com o ataque do Little. 16 bombardeiros B-25, liderados pelo tenente-coronel James Doolittle, decolaram de um porta-aviões, o USS Hornet, uma manobra considerada quase impossível,
e bombardearam Tóquio e outras cidades japonesas. O dano material foi pequeno, mas o impacto psicológico foi imenso. Pela primeira vez, a guerra chegou ao solo japonês. Mostrou aos americanos que a vingança era possível e chocou o comando japonês, forçando-os a repensar sua estratégia de defesa. Este ato de ousadia foi apenas o começo. No vasto teatro do Pacífico, uma nova geração de guerreiros americanos, os Pacific Warriors, marinheiros, fuzileiros e pilotos, começaram a sangrenta campanha de ilha em ilha, retomando o território conquistado pelo Japão, uma batalha brutal de cada vez. De Guadalcanal a Iwo-Jima, cada vitória era conquistada com um custo terrível, mas cada ilha capturada era mais um passo no longo e sangrento caminho para Tóquio. Enquanto a guerra se desenrolava no Pacífico, Washington Roosevelt e seus estrategistas mapeavam o caminho para a vitória final. Eles sabiam que a fúria e a produção industrial sozinhas seriam suficientes. Era preciso inteligência, estratégia e um profundo conhecimento do inimigo. Os criptoanalistas americanos haviam conseguido um avanço crucial. Eles quebraram parte do código naval japonês. Isso deu aos Estados Unidos uma vantagem inestimável. Roosevelt e o almirante Chester Nimitz, comandante da Frota do Pacífico, sabiam que o Japão, apesar de suas vitórias iniciais, tinha uma fraqueza fundamental: sua capacidade industrial limitada e sua dependência de recursos. A estratégia japonesa era dar um golpe decisivo que forçasse os Estados Unidos da América a negociar a paz. E a inteligência americana descobriu que esse golpe estava sendo planejado para um pequeno atol no meio do Pacífico chamado Midway. Roosevelt e Nimitz decidiram preparar uma armadilha. Eles concentraram suas forças de porta-aviões, mesmo estando em menor número, e esperaram. Eles sabiam que Midway não seria apenas mais uma batalha. Seria o ponto de virada da guerra no Pacífico. A vingança por Pearl Harbor seria servida não apenas com coragem, mas com astúcia. A aposta era alta, mas Roosevelt estava confiante de que a preparação e a inteligência dariam aos seus guerreiros a chance de que precisavam para aleijar a frota japonesa e iniciar a marcha irreversível rumo à vitória. A vitória em Midway foi o ponto de virada que Roosevelt havia previsto. A partir dali, o caminho para a derrota do Japão estava traçado, culminando nos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945. A guerra terminou, mas o mundo que emergiu das cinzas era um lugar completamente diferente. Os Estados Unidos, que entraram na guerra como uma potência isolacionista e relutante, saíram dela como a superpotência dominante do planeta. Sua economia estava fortalecida, sua capacidade militar era incomparável, e sua influência global era inquestionável. O ataque a Pearl Harbor, projetado para neutralizar a América, na verdade a catapultou para o centro do palco mundial, um papel que ela desempenharia por todo o século XX e além. A era dos velhos impérios europeus estava no fim, e a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava prestes a começar. O mundo nunca mais seria o mesmo. A infâmia do dia 7 de dezembro de 1941 não apenas lançou a América na maior guerra da história, mas forjou a nação na superpotência que conhecemos hoje, definindo o destino de milhões de pessoas e redesenhando o mapa do poder global para sempre.